Aí você vai me perguntar, pastor, o que é esse dom da sabedoria? Vamos tentar, de maneira sucinta, explicar um pouco sobre esse dom e o que ele é e como ele atua em nós. Em primeiro lugar, você precisa pedir. E aí o Senhor vai dar. E aí vem a prova. Mas eu preciso falar para você que quando você fala de dom da sabedoria, a sabedoria em si, ela existe em 3 dimensões. Por exemplo, uma delas está o homem. A sabedoria do homem. Quando Deus fez o homem, Ele deu um princípio de saber. Uma sabedoria que, embora seja limitada em relação à sabedoria de Deus, mas ela funciona e nós precisamos usá-la. Na verdade, os dons começam a vir na sua necessidade, porque há mesmo a necessidade. Você não consegue resolver um problema porque a tua sabedoria é pequena demais. Nesse caso, você precisa do dom da sabedoria. E nesse caso não vale a de Satanás, porque ele também sabe. A sabedoria de Satanás faz as pessoas maquinarem, planejarem como roubar um banco. Você já assistiu filmes? Você viu como eles usam a sabedoria satânica para roubar? Como eles usam da sabedoria humana, aliás satânica, para fazer com que eles tenham sucesso na operação. E é impressionante que quando há sucesso, filmes mostram como eles conseguem ter isso. Então a sabedoria do diabo satânica é para o mal. A sabedoria de Deus, esta sim que é a terceira e última dimensão, e nós podemos colocar um ponto aí, porque sabedoria além de Deus ninguém tem. Afinal de contas, dizer que Deus tem sabedoria até seria desmerecê-lo. Desmerecê-lo. Porque Deus tem sabedoria. Olha a diferença, Deus é a sabedoria. O que é que muda? Muito. Que Ele é a fonte. É dele que emana a sabedoria. E se nós temos Deus, por que nós erramos tanto? Não dá para não fazer essa pergunta. Se nós temos Deus e Ele é a sabedoria, por que nós erramos tanto? É simples. Porque nós não recorremos a Ele em muitas coisas que nós vamos fazer. Fazemos conforme nós imaginamos que é a melhor forma. E acredite, em muitos casos é porque parece que Deus vai dar uma resposta diferente daquela que nós estamos maquinando. E nós sabemos disso. E não é a que nós queremos. E aí o que é que a gente faz? Não, Deus, eu não vou precisar do Senhor, eu vou usar a minha mesmo. Aí quebra a cara. Que nem sempre Deus vai te dar a estratégia na mão segundo aquela ótica que é sua pessoal. A ideia de, eu faria assim se fosse eu faria assim. Tem gente que fala assim, se fosse eu que estivesse naquele cargo, eu faria assim, eu faria assim, eu faria assim. Se eu faço, Deus não faz. Agora, se Deus faz através de mim, tudo muda, ou não? E esta é a ideia em relação aos dons, pela soberania dele. O que é a palavra da sabedoria, irmão? É a sabedoria que é oriunda de Deus. Porque a sabedoria do homem é fácil de você entendê-la. Quer ver? Vamos dar uma passeada na carta de Tiago. Veja bem o que Tiago diz. Tiago, no seu capítulo 3, versículo 13, o tema exatamente é a sabedoria que vem do alto. Olha só, e o quanto ela difere daquela que é diabólica, de Satanás. Olha bem, quem dentre vós, versículo 13, do capítulo 3 da epístola de Tiago, olha só, quem dentre vós é sábio e entendido? Uma pergunta. Resposta: mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão de sabedoria. Bom, olha só que isso é impressionante. Nós temos que parar, viu? Um parênteses aqui, porque não dá para a gente passar de helicóptero, de avião. Essa hora a gente tem que parar.
Bom, quem dentre vós tem sabedoria? E levantar a mão nessa hora é o Pedro, né? Você fica até com medo, meu Deus, tantas coisas erradas que eu já fiz. Será? E Deus já começa através de Tiago dizendo que a sabedoria de Deus, ela é conhecida pelo quê? Olha só, mostre pelo seu bom trato, a maneira de você tratar, conectado com a sequência do versículo que fala da mansidão. Ó Jesus, o que é? Não te se dá que estamos a perecer, não te se dá que estamos a perecer. Jesus estava dormindo. E não te dá que estamos a perecer. Jesus levanta e diz: ô mar, calma, quieto, vento, para. E tudo fez uma grande. Você vê um homem equilibrado. Como que alguém pode dizer ter essa sabedoria se o comportamento é outro? Você percebe a distinção? Olha a sequência do versículo que ele diz: mas se tendes amarga inveja, sentimento de divisão, faccioso, em vosso coração, não vos glorie, e nem mintais contra vós, ou contra a verdade. Não minta contra ela. Isso é a sabedoria de Deus. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja, espírito de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Ou seja, a sabedoria, ela semeia-se na paz. Olha a sequência dele, mas, versículo 17: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, e depois pacífica, e depois moderada, e depois tratável, e depois cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem ir. Ora, o fruto da justiça semeia-se para os que exercitam a paz. Ou seja, espírito de divisão, espírito faccioso, que é espírito de divisão, de lançar contenda. E quando fala isso, pelo amor de Deus, lançar contenda é simplesmente você falar algo de Beltrano ou de Ciclano, jogar as pessoas no meio e no final tem uma divisão, tem um pensamento faccioso. É isso que o texto está dizendo. Essa sabedoria, ela não é de Deus. Aqui está dizendo, é diabólica, perversa. Então, o dom da sabedoria entra em ação, como se descortinando os nossos olhos, para a gente descobrir o que é e o que não é. E aí a escolha vai ser nossa em ficar do lado de quem? Do lado de Deus, do lado da palavra. Então, nós vamos semear paz, porque diz que semeia paz. Nós vamos semear paz. Isso é sábio, isso é sabedoria. Tem um problema ali, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir com paz, para pacificar. Jesus diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque o reino de Deus lhes pertence. Eu não posso numa fogueira ir lá levar mais lenha, porque a ideia é apagar aquele negócio. É a história do pardal, que numa grande floresta ele põe as suas asas, e aí ele voa por cima daquele grande fogaréu, espreme as asas e cai uma gota de água. Os outros pássaros começam a rir dele e falam assim: olha, o que você fez? Eu estou tentando apagar aquele negócio lá, mas adiantou alguma coisa? Você foi lá e jogou uma gota de água, vai adiantar alguma coisa? Ele falou assim: vai adiantar, eu não sei, mas a minha parte eu fiz. E se todos os pássaros, dos menores entre os menores e os maiores entre os maiores, fizessem isso com as suas asas, não era uma gota de água, acabava. Mas a ideia é que alguém não vai, e ao invés de levar uma gota de água, leva um monte de madeira. Aí o fogo aumenta, aí no final destrói tudo e fica todo mundo com a cara de tacho. A
diferença entre o que uns falam e outros falam, sabe qual é? É que uns falam segundo diz as Escrituras, outros falam sem o apoio delas. E se o que eu falo não tiver fundamento na Bíblia, essa sabedoria não é de Deus, mas diz a Bíblia, é diabólica. É mais fácil falar mal do que falar bem. Presta atenção, o dom da sabedoria em prática resolve uma multidão de problemas na igreja, ou das casas, ou em meio às famílias, ou em meio aos amigos, ou aos seus trabalhos, aonde você estiver. Se você e eu, nós usarmos o dom da sabedoria, nossa vida irá bem. Aleluia. Onde passar um homem bom, diz a Bíblia, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Porque essa coisa de semear contenda está classificado como o 7º pecado que Deus abomina. Onde está escrito? Vamos ouvir Provérbios. Presta atenção, que isso é muito sério, essa questão. A palavra da sabedoria é um dom que eu não vejo ninguém dobrar o joelho dizendo: ó Senhor, me dá o dom de sabedoria. Eu vejo pedir de cura, de profecia. Isso eu vejo, mas não pede o dom da sabedoria. Olha só o que diz a Bíblia, Provérbios capítulo 6, versículo 16. Está escrito assim no capítulo 6 de Provérbios. E eu não preciso falar para você que Provérbios é o livro da sabedoria. É ali que você encontra a personificação de Deus como sendo a sabedoria. Tanto que no livro de Provérbios, Jesus é chamado de a sabedoria. Olha o que diz aqui: essas 6 coisas, versículo 16, essas 6 coisas aborrecem ao Senhor. Agora, a 7ª, a sua alma abomina. Olha para cá, um pecado que Deus abomina é um dos piores pecados que você imaginar. Ele já passa para uma classificação que é chamada a classificação dos piores pecados. Então vamos conhecer esses 6. E o 7º diz assim, ó: olhos altivos, primeiro, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, isso aí Deus não gosta, inocente, coração que maquina pensamentos maus, viciosos, pés que se apressam em correr para o testemunha falsa, que profere calúnia, mentira. Agora no 7º: e aquele que semeia contenda entre irmãos. Pastor, o senhor precisa disciplinar aquele fulano porque está em adultério. Tá bom, querido, vamos disciplinar. Irmão, vem cá, você vai ser disciplinado porque você está em adultério. Tranquilo, não tem problema nenhum. Pastor, você precisa disciplinar aquele irmão que está em fornicação. Tem testemunho direitinho? Tem. Tá bom, então vamos, vem cá, não pode, disciplina. Tranquilo, amém? Olha, então. Mas você já viu alguém dizer: pastor, precisa disciplinar aquele irmão que falou que não devia da vida de fulano para fulano, para Beltrano, está semeando contenda. Esse aí precisa disciplina biblicamente. Afinal de contas, é um pecado de abominação. 6, Deus não gosta. E o 7º, Deus abomina. Diz aqui, ó: a alma dele abomina. Lançar contenda entre irmãos abomina a Deus. Fulano, olha, o Beltrano não. Fulano, ó, o Beltrano não quer. Aí, daqui a pouco, o camarada está mal falado. Está todo mundo virando a cara. Coitado, às vezes nem sabe do que se trata. E a história, muitas das vezes, não é bem assim. Que está cheio de pessoas que olham o que está numa moeda e não olham o que está do outro lado. Como que alguém poderá chegar para mim falando de Beltrano e eu simplesmente vou aceitar como verdade? Eu preciso chamar o Beltrano para ouvir a outra versão. Mas não é assim que na maioria das vezes acontece. Então lançar contenda entre irmãos é um pecado que Deus abomina. Pastor, eu percebo que esporadicamente o senhor fala muito sobre isso. É um dos erros que mais acontece na igreja. Você sabia disso? Um dos erros que mais acontece na igreja é essa coisa de fofocaria. E hoje fica difícil também você falar, pregar doutrina, porque se você falar de mentira, alguém vai dizer: cadê direta para mim? Se falar de adultério, meu Deus, será que isso aqui é para mim? A gente não sabe o que pregar. Como pastor, como que eu posso ver uma situação acontecer, e outra acontecer, e outra acontecer,
acontecer, me negar de ensinar a igreja, não o que eu penso, mas o que a Bíblia diz. Eu não estou falando aqui o que eu penso, eu estou falando aqui o que a Bíblia diz. Aleluia. Pastor, fiquei muito chateado. Falei mentira? Não, que eu falei de fundamento bíblico? Não, tem. Então pega uma escada muito grande e vai falar com aquele que é o dono da palavra. Porque antes de eu pregar, eu oro. Alguém disse, pastor, o senhor precisa me passar um tema. Eu disse, eu não tenho mensagem ainda vou discorrer, eu preciso orar, eu preciso buscar. Não é o que eu quero, é o que Deus quer, é a sua palavra. Eu não sou autorizado a ensinar o que não está na Bíblia. Tudo que eu ensinar, me questione. Se você tiver dúvida, faça isso à parte por educação. E eu vou lhe mostrar um monte de versículos que corroboram. Então o dom da sabedoria é aquele dom que nunca você tendo, vai cair numa dessa. Vai cair numa dessa. Porque se supostamente um irmão cometeu um erro, e isso é uma verdade, o que biblicamente nós deveríamos fazer? Orar por ele, jejuar por ele, ir até ele, diz a Bíblia, trazer o caso à tona. É assim que a Bíblia nos ensina. Verificar a situação e depois dizer, conta comigo, esse ombro é amigo e esse também. Mas quando o dom de alguém não tem essa intenção, a gente já sabe. Que é o fulano. Você percebe que o dom não é de auxiliar, não é de ajudar, porque primeiro não foi a pessoa, foi a outros. E a outros, e a outros. E se aquele fato não for uma verdade, como é que fica a cara de todos? Então, o dom da sabedoria, na verdade, ele existe como uma ação de Deus em um momento que você precisa tomar uma decisão e você não sabe o que fazer. E você não tem resposta para aquilo. Aí você fala, meu Deus, o que eu faço nessa hora? Eu não aprendi a fazer isso. Eu não fui para uma faculdade. Eu não tive instrução sobre como que eu vou fazer. É esse o momento que você tem que dizer, Senhor, manifesta em mim o dom da sabedoria. E biblicamente isso está muito claro. Quero ler com você, inclusive, textos que corroboram isso. Por exemplo, em 1 livro dos Reis, no capítulo 3, versículo 16, vai contar uma história, e você conhece, não vamos ler por causa do tempo, uma história interessante, porque o Salomão é rei nesta ocasião. O Salomão é rei nessa ocasião. E aí acontece um problema e trazem a ele para que ele julgue o problema. Qual é o problema? Duas mulheres, cada uma tinha o seu filho, dormindo em um quarto, seu filho de mamar. Uma das mães emborcou e caiu sobre o seu filho, e ele morreu. Quando ela acorda, primeiro do que a outra, olha, percebe que o seu filho está morto. O que é que ela faz? Ela pega o seu filho morto, vai até a outra, dá o filho morto para a outra, pega o filho vivo da outra e fica com ela. Quando a outra acorda, você acorda outro dia e fala, cadê o meu filho? Esse não é meu filho. Não, esse é o meu. Ela, não, esse aí é o meu. Não, esse é o meu. A mãe não conhece qual é o seu filho. Mas quem estava naquele quarto? Quem estava naquele quarto? Somente as duas e os dois filhos recém-nascidos. Não tinha uma testemunha que pudesse ser a favor nem daquela e nem daquela. O caso chega a Salomão. Salomão, o senhor precisa resolver esse problema aqui, porque é muito grave, a gente não sabe o que fazer. Essa tem um filho, ele não matou. Essa diz que o filho é dela, essa diz que é dela, esse está morto, essa vez está morto, porque ele não sabe o que aconteceu, mas essa fala que é dela, essa fala que é dela, e a gente não sabe o que fazer. E Salomão disse, eu muito menos. Porque ele não era adivinha, né? Então ele pensou com ele o que fazer nessa hora. E aí, pronto, ele resolve, ele tem uma ideia fantástica. E aí a sabedoria já está atuando. Porque se você presta atenção a analisar isso, é uma situação fácil de resolver. Ele não viu, ele não estava lá, não tem uma testemunha para falar. Então ele olhou para a mãe, olhou para ela e falou, irmã, qual é o seu filho? Ela deu o filho aquele.
aquele filho, a senhora, o seu filho, qual é? É esse aqui. Não é aquele, não, é esse aqui. Salomão, pronto, já sei o que fazer. É o seguinte: me dá essa criança viva. Colocou ela assim, disse: me dá uma espada aqui. Corta a criança no meio. Porque todas estavam concorrendo àquele filho vivo. Corta a criança no meio. A senhora quer ficar com a parte das pernas ou da cabeça? Pra mim tanto faz. E a senhora quer ficar com a parte das cabeças ou dos pés? Ela disse: olha, eu não quero ficar com nenhuma parte. O senhor pode pegar essa criança e dar a ela. Só uma mãe faz isso. Dê a criança para ela. Salomão disse: não, a criança vai ficar com você, porque você é a mãe da criança. Que foi isso, pastor? Ele não sabia o que fazer. Nessa hora, quando você não souber o que fazer, se encontrar na encruzilhada das indecisões, o que fazer? Peça a Deus e diga: Deus, manifeste em mim o dom da sabedoria, e Deus vai dar uma direção. Aleluia. Quero lembrar para você, e você vai lembrar muito bem, que antes de Salomão assumir o reino, Deus olhou para ele e disse: meu filho, você tem direito a fazer um pedido. Eu não sou o gênio da lâmpada, mas você tem direito a fazer um pedido. Peça! Ele podia pedir um monte de coisa. Podia começar pela riqueza, que é a tendência maior das pessoas. Mas ele disse: Deus, a única coisa que eu te peço é: dá-me um coração entendido. Ou seja, me dá sabedoria para que eu saiba lidar com este povo. Aleluia. Porque essa era a ideia contextual do texto. Ele estava pedindo sabedoria para saber entrar e sair do meio do povo, conduzir esse povo. Porque acredite numa coisa que eu vou dizer, pelo amor de Deus: o povo de Deus é uma maravilha, é de Deus e tudo, mas não é fácil de se dar. Porque você usa o método de Jesus de Nazaré e o povo não prefere. O método de Jesus é perdoando. É um santo de misericórdia e de bondade. Por isso que ele foi rejeitado. Jesus disse assim: olha, eu venho, e quando venho, não venho em meu nome. E vocês não me recebem, mas virá outro em seu próprio nome, querendo se engrandecer, e a esse vocês receberão. Ele está falando do anticristo. Eu venho perdoando, amando, com misericórdia, com amor, e vocês não me aceitam. Mas o outro vai vindo arrancando cabeça, levando muito ao martírio. Ele não vai dar cancha, não tem misericórdia nem amor, e esses vocês vão aceitar. Jesus está aqui, ele ia dizer: olha, amado, você é assim, nós vamos fazer assim. Jesus é muito mole, viu? Nós queremos um líder que bate. Pá! E ainda diz assim: quem manda aqui sou eu. Por quê? Porque o pastor aqui sou eu. E parece que isso significa autoridade. Isso é confundido com autoridade, quando na verdade é o contrário. Porque se você precisar gritar com o teu filho, é que você não tem autoridade. Porque se você tem, você olha para ele e ele fala: sim, senhor, papai. Quem falou que um guarda precisa pegar a metralhadora e dizer: carreta, para agora? Não. O guarda só levanta a mão e faz assim, ó. E a carreta faz assim, ó. E não para para ver. Porque isso é reconhecer a autoridade. Fala a verdade: teu carro pode estar até documentado, tua carteira em dia, mas quando tem um guarda lá na frente parando um monte de gente, você já fica assim, o coração fica você está certinho. Por que isso acontece? Porque